Os principais pontos da reforma tributária, o que mudou e quais os impactos das mudanças para as empresas serão discutidos na quinta-feira agora pelo presidente do Instituto de Aplicação do Tributo, o advogado Tássio Lacerda Gama, e pela sócia de Castro Oliveira Advogados, mestra em Direito pela UFBA e especialista em Direito Tributário, Cíntia Possídio. O evento é uma realização do Escritório de Advocacia com o apoio da Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial. A advogada Cíntia Possídio está conosco, é com ela que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui com você, discutindo sobre esse assunto palpitante. Desde já eu registro que eu estou com uma instabilidade na minha internet. Então, se tiver qualquer dificuldade, é decorrência dessas chuvas que nós estamos atravessando nesse dia de terça-feira. Tá joia. A reforma tributária, promulgada recentemente pelo Congresso Nacional, prevê a adoção de uma alíquota na faixa de 25% a 27,5% para o imposto sobre o valor agregado, o IVA, não é? Imposto criado agora com esse novo sistema. E existe a proposta de fixar uma alíquota máxima do IVA ou do IVA em 27,5%. Como é que a senhora avalia o impacto dessa medida sobre a competitividade das empresas brasileiras em um contexto global? Na verdade, a reforma tributária, ela visa a simplificação da carga tributária, da tributação, para que as empresas possam ter com isso um custo de conformidade menor. Então, em princípio, a ideia é de simplificação e de tornar a tributação mais fácil, mais transparente e para que os contribuintes e consumidores possam identificar o que verdadeiramente pagam quando adquirem seus produtos e quando comercializam seus produtos. Do ponto de vista da alíquota, em verdade, houve uma projeção, a reforma ainda está pendente de regulamentação, leis complementares, ou uma lei complementar, ou várias leis complementares precisaram ser editadas para poder regulamentar a reforma tributária que foi inserida no nosso sistema a partir de uma emenda constitucional. E essa é uma previsão, nós temos uma perspectiva de uma tributação em torno de 27,5%. Todo o cuidado, todos os estudos que foram feitos para desenhar a reforma tributária foi no sentido de preservação da tributação existente, de modo que não se pode ter a expectativa que a reforma tributária trará uma redução de carga tributária. Este não é definitivamente o propósito da reforma tributária, mas também não é um propósito de majoração da carga tributária, mas sim de manutenção, porque o que define a necessidade de tributação, o quantum da tributação, são os altos custos, são os gastos públicos. Então, não é com uma reforma tributária, não é com uma emenda constitucional, não é com uma lei que se define o nível de tributação. É o avanço da economia que define qual é o padrão de tributação que se pode ter num país. A nossa carga tributária é, de fato, uma carga tributária muito alta, mas a perspectiva é que nós tenhamos uma facilitação dos procedimentos. E isso, em última análise, resultará em uma redução de custos para a atividade empresarial, na medida em que a reforma for sendo implantada, já que eu terei uma redução, teoricamente, né? A perspectiva é essa, de um custo de conformidade, dos custos operacionais para recolher e pagar. Agora, e definir o tributo. Cíntia, por mais que a reforma venha para facilitar a vida tributária, digamos assim, do empresariado em geral, mas quais são os principais pontos de preocupação que os empresários devem ter em relação a essas mudanças que serão implementadas e estão prestes a serem sacramentadas, não? Eu penso que os principais pontos de preocupação seria verdadeiramente acompanhar e a partir de suas entidades de classe, de suas associações,
cada setor econômico acompanhar as edições das leis complementares, porque são elas que vão definir regimes diferenciados, regimes favorecidos para dado setor. A rigor, a lei complementar ela não vai ampliar o que a Constituição já definiu. Então, o legislador constituinte ele teve o cuidado de definir que não mais serão possíveis a criação de regimes diferenciados e favorecidos por meio de lei. É preciso que os regimes sejam aqueles definidos na Constituição. O que a lei complementar vai fazer é regulamentar. Só que existe uma margem de discricionariedade do legislador complementar para utilizar ou não de dados benefícios que foram contemplados pela emenda constitucional. Então, em algumas situações há uma redução, a previsão de uma redução em 60% das alíquotas de IBS e CBS, que é o IVA dual que nós teremos agora em substituição a 5 tributos: o PIS, a COFINS, o IPI e o ICMS e o ISS-QN, nos estados e municípios, respectivamente. Então, essa é a perspectiva, acompanhar a legislação complementar e influir a partir das associações de classe, a partir das associações dos segmentos econômicos, para que o que foi contemplado na reforma seja verdadeiramente o que se verá ocorrer na prática. A senhora está destacando a necessidade da regulamentação de pontos essenciais da reforma, o que deve ocorrer, não é? Por esses próximos dias, por meio de leis complementares. Fico imaginando que isso pode também estar gerando insegurança jurídica para as empresas. Como é que a senhora enxerga essa questão e seus possíveis desdobramentos, hein? Eu não diria insegurança jurídica, porque a reforma tem um tempo de transição muito grande, muito extenso, justamente para que haja a adaptação. Para além disso, existe no direito tributário 2 princípios que protegem o contribuinte de uma mudança brusca de uma legislação, que é o princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, nada acontecerá de forma abrupta e sem uma programação prévia por parte dos contribuintes. Mas, então, eu não diria insegurança jurídica. Entretanto, há algum nível de insegurança, sim, porque aquilo que é uma possibilidade desenhada pelo legislador constitucional, como possibilidade, não como obrigatoriedade, pode não ser utilizada, pode não ser uma opção do legislador complementar. Para a gente encerrar, Cíntia, quais, na sua avaliação, os principais ajustes que ainda precisam ser feitos na proposta da reforma tributária para exatamente garantir um ambiente tributário mais justo, mais favorável ao crescimento, ao desenvolvimento empresarial no Brasil? Eu acho que é realizar as ideias que foram postas na Constituição de forma muito exitosa, na minha opinião, que é a simplificação da tributação, que é a transparência na tributação, para que não só o contribuinte possa ver o que verdadeiramente está pagando, mas que verdadeiramente ele possa identificar quais são as empresas, quais são os setores econômicos que estão sendo privilegiados, porque isso gera um aumento de carga tributária para aqueles segmentos que não estão sendo privilegiados. Uma atenção a uma ideia de justiça tributária, de implementação efetiva do princípio, da técnica da progressividade, para que seja observado quem pode verdadeiramente ser tributado e quem não deve ser tributado, ou pelo menos o setor econômico menos favorecido. O princípio da cooperação, a ideia de que o fisco não deve ser visto como um algoz do contribuinte. O fisco deve estar ao lado do contribuinte para favorecer a sua atuação, eventualmente até adotando técnicas de sugestão do melhor modelo de planejamento tributário para cada setor econômico, e atenuação dos efeitos regressivos, né, para que quem pode menos
pague menos. E a não cumulatividade plena, porque se essa ideia restar frustrada, restará frustrada toda a perspectiva da reforma tributária. Então, a reforma tributária foi constitucionalmente muito bem desenhada e ela precisa seguir este mesmo fluxo no campo da legislação complementar. Advogada Cíntia Possídio, mestra em Direito pela UFBA, especialista em Direito Tributário, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Muito obrigada. 8h52.